Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai nos acompanhar na nossa disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência, ofertada aqui pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Sejam todos bem-vindos à nossa aula número 6, intitulada Formas de divulgar o conhecimento científico. Mas antes, vamos fazer aquela breve recapitulação. Na última aula, nós vimos então que existem algumas formas de classificar a ciência, ou existiam, né? Então a gente discutiu um pouco sobre isso também. E várias classificações ocorreram ao longo da história, né? Então a gente viu um pouco das ideias do Auguste Comte, do Rudolf Carnap, do Mário Bunge, foi o que baseou as subdivisões que a gente considera mais atuais do que a gente conhece de classificações da ciência. E depois a gente fez aquela pergunta, mas devemos subdividir e classificar a ciência em si? E a gente viu que, na verdade, o ideal não é a gente classificar e dividir a ciência. Por quê? Porque se a gente assume que existem diferentes tipos de ciência, nós vamos estar assumindo também que existem formas diferentes de produzir o conhecimento científico, ou formas diferentes de se fazer ciência. E aí a gente partiu, então, para uma subdivisão, que na verdade é a subdivisão pelo tipo de pesquisa científica que é produzida. Então a gente viu as classificações das pesquisas, baseadas em diferentes formas, né, e diferentes tipos. Né? A gente viu várias classificações na aula anterior. E vimos então que no Brasil a gente também tem uma forma de classificar não as ciências, mas as áreas do conhecimento dentro da ciência. E o que o CNPq, que é o órgão que dá fomento à pesquisa no Brasil, ele se baseia muitas vezes nessas áreas do conhecimento para poder fazer seus projetos e aceitar propostas, né? E até para as pós-graduações serem encaixadas, que a gente vai falar um pouco sobre isso em outros momentos das nossas aulas também. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que nós publicamos na ciência, afinal. E por que é importante a gente publicar aquilo que a gente pesquisa, né? Então, por que nós divulgamos esse conhecimento científico? Vamos retomar algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores e também vamos ver qual a diferença final, afinal, né, do que é divulgação científica e a publicação científica propriamente dita. Onde e como divulgamos esse conhecimento científico? Então, a gente vai ver que tem algumas formas de publicar e de divulgar aquilo que nós estamos produzindo nas nossas pesquisas, e vai ter assim o padrão ouro, e depois a gente vai comentar sobre isso também. E falando um pouco sobre como divulgar a ciência, a gente vai falar então sobre as características da linguagem científica propriamente dita. Vocês vão ver que por muito tempo acreditava-se que a linguagem científica ela deveria ser algo rebuscado, cheio de jargões e cheio de termos muito extremamente específicos. E que hoje em dia, na verdade, a gente tem que priorizar pela comunicação. E a gente vai discutir um pouco sobre as características, o que deve conter a linguagem científica e os textos científicos propriamente dito. E a gente vai finalizar nossa aula vendo um pouco sobre qual é o formato dos textos científicos, ou qual deveria ser a forma como eles são basicamente subdivididos e apresentados, para que na próxima aula a gente conheça mais detalhadamente um pouco sobre esses tipos de textos científicos que nós vamos trabalhar também. Então, vamos lá? Mas afinal, o que nós publicamos na ciência? Nós publicamos as nossas ideias. Nós publicamos não só apenas os resultados das nossas pesquisas, mas principalmente as nossas conclusões. Então, essas conclusões, elas devem cair naquela grande rede de conhecimentos que é, então, que a gente vem discutindo nas últimas aulas, desde o início do nosso curso, na verdade, que é a ciência, né? Essa grande, maravilhosa rede de conhecimentos. Então, depois que essas conclusões caem nas redes de conhecimento e elas são, então,
passadas, né, para os demais cientistas e avaliadas pelos demais cientistas através da publicação dos nossos trabalhos, nossos artigos, é então que as nossas ideias poderão ser avaliadas e poderão entrar nessa rede e contribuir com essa grande rede de conhecimento. Os resultados dos trabalhos científicos são sim também muito importantes, mas na verdade eles só dão um embasamento, só dão evidências para suportar as nossas conclusões. Se pararmos para ver ou ler os nossos livros didáticos, a gente vai ver que muitas das frases e do que é apresentado ali são baseados em conclusões de trabalhos científicos ou de um, ou de diversos, né? Então, de vários outros trabalhos. Quem está agora assistindo a aula também de seres vivos e meio ambiente, o livro base utilizado, ele tem lá no final uma grande quantidade de listas de referências. A maioria dos livros didáticos tem. Eu estou falando desse que vocês têm mais contato com ele. É o famoso Wycliffe, a Economia da Natureza. Então, eles utilizaram todos aqueles trabalhos para construir aquelas ideias ou para dar suporte àquelas ideias que são apresentadas ali para vocês. Então, notem que essas informações, ou seja, essas explicações desses diversos fenômenos que vocês estudaram, estão estudando ainda em seres vivos e meio ambiente, eles fazem parte de um conjunto de várias outras publicações que sustentam todas aquelas ideias que são e foram apresentadas para todo mundo. E por que, então, divulgamos ou devemos divulgar o conhecimento que é produzido, né? Então, porque é importante a gente fazer essa divulgação das nossas ideias e das conclusões do nosso trabalho. Então, é importante que essas informações produzidas, elas cheguem a outros cientistas também. Então, nesse pequeno organograma que eu coloquei como exemplo o cientista 1, ele vem, desenvolve uma pesquisa, ele, né, levanta uma pergunta, desenvolve uma pesquisa, obtém seus dados e, finalmente, ele publica aqueles resultados e as conclusões dele. Então, a partir do momento que essas conclusões caem na rede de conhecimentos que é a ciência, ou caem nesse, né, seja alcance de outros cientistas, ou o cientista 2, como eu coloquei como exemplo aqui, esse cientista ele tem acesso a essas informações, a essas conclusões, e ele vai, então, usar elas como base para desenvolver uma outra pesquisa. Ou, muitas vezes também, ele pode usar ou tentar responder alguma pergunta que o cientista 1 não conseguiu ao longo de sua pesquisa. Então, finalmente, ele analisa, desenvolve, publica novamente. Então, esse também publica, né? Então, ele vai publicar as conclusões dele. Não vão ser só dele agora, vão ser dele com base no que o cientista 1 também produziu. Então, a gente vai ter esse sistema se retroalimentando sempre, e isso faz com que ocorra o avanço do conhecimento científico. Vimos ainda também, já lá na primeira aula, não sei se vocês lembram, quando eu falei um pouco sobre como fazer ciência, né? Então a gente viu que muitas vezes o cientista ele cai num equívoco epistemológico de que a publicação é o fim da atividade científica. Então é importante a gente ressaltar sempre que a publicação, na verdade, ela é um meio pelo qual a gente vai produzir conhecimento científico. Então, no processo, né, da obtenção do conhecimento, a gente tem então o início com a criação, a obtenção das ideias, planejamento e desenvolvimento da pesquisa, coleta e análise dos dados, e a gente obtém as nossas conclusões, para então publicar essas conclusões. Então, quando a gente publica as nossas conclusões, a publicação ela cai né, na mão de alguns pesquisadores apenas, e eles vão avaliar, e os editores da revista também avaliam, para saber se as tuas ideias elas estão ali plausíveis dentro do que você desenvolveu. Então, mas a avaliação final mesmo das tuas ideias, ela vai ser quando diversos outros cientistas têm acesso a essa informação produzida. E então, isso vai ser aceito pela comunidade científica e produzir, então, conhecimento científico. Dentre dos princípios do método científico, a gente viu que ele deve ser reprodutível, né? Ele deve ser testável por outras pessoas.
Então, você publicar seus resultados e a forma como você alcançou os seus resultados vai ser também muito importante para que essa reprodutibilidade do teu trabalho ela alcance outros locais, outras regiões do mundo e as tuas ideias possam então contribuir para essa grande rede de conhecimentos que é a ciência. E qual a diferença, então, entre divulgação científica e a publicação científica? A publicação científica, ela geralmente é feita por revistas especializadas nesse quesito. Então, elas é quem vão divulgar, ou seja, elas que vão publicar em primeira mão o conhecimento científico através dos artigos com pesquisas originais, especialmente dos pesquisadores e cientistas mundiais. Então, depois que essas ideias elas são publicadas, elas vão cair nessa rede de conhecimentos, então elas vão ser avaliadas por outras pessoas, e então elas podem ser divulgadas para outras pessoas, que a gente chama dos leigos, né, os não cientistas. Então, a divulgação científica é um processo que ocorre após a publicação original daqueles dados ou daquelas ideias que os cientistas desenvolveram ao longo de suas pesquisas. Ela pode ser feita por revistas também, então existem diversos jornalistas que são especializados em divulgação científica, que trabalham na Super Interessante, na Galileu, por exemplo. Então a gente vai ver posteriormente a diferença entre uma revista de divulgação científica e uma revista especializada, né, como a gente chama, ou de publicação de dados científicos. Então e pode ser feito de outras formas. Hoje em dia nós temos diversos, até alunos de pós-graduação, o próprio Yuri, que vocês conhecem, trabalha muito com divulgação científica em redes sociais, com podcasts, com vídeos, né? Então tem vários canais no YouTube que já fazem essa divulgação científica. Eles tornam aquele conhecimento que foi produzido mais acessível para a população. Não vou nem dizer leiga, mas eu prefiro usar os não cientistas propriamente ditos. Então pensem nesses jornalistas e nessas pessoas como se fossem os tradutores dessa linguagem científica, que às vezes pode ser um pouco complexa em alguns casos, em alguns contextos, para essas pessoas que não têm acesso àquela linguagem ou não conhecem muito bem alguns dos termos utilizados na ciência. Agora, é muito importante, claro, a divulgação científica é extremamente importante, mas atualmente, especialmente quando a gente fala do jornalismo, essa divulgação científica muito acelerada, muito rápida, ou seja, saiu um trabalho agora, e aí os jornalistas já chegam lá, fazem aquela notícia, preparam tudo, tentam traduzir aquilo para a população, né? Então, de uma forma tão rápida que nem sempre dá tempo dos outros cientistas ou demais cientistas avaliarem aquelas ideias e ter uma conclusão mais concreta sobre aquilo, né? Então, ao longo da pandemia, isso aconteceu por diversas vezes, vocês devem lembrar, com diversos artigos que foram até retratados, né? Ou seja, eles foram recolhidos, despublicados, ou foram retirados de circulação. Por quê? Porque eles foram publicados e as ideias que estavam ali não foram tão bem aceitas pelos outros cientistas e acabaram descobrindo ou acabaram verificando que eram resultados enviesados ou que não condiziam com a realidade que eles queriam naquele momento. E onde que os cientistas geralmente divulgam esse conhecimento? Então, a gente viu que as revistas especializadas ou revistas científicas são as principais formas da gente divulgar o conhecimento, mas a gente também tem muitas vezes as reuniões científicas. Então, a gente tem assembleias, ciclos de palestras, colóquios, conferências, os congressos são um dos mais importantes, que vocês vão conhecer bastante, jornadas, semanas acadêmicas. Agora também ficou muito evidente os webinários, eventos online, até seminários online também. Então, nessas reuniões científicas, muitas vezes, alguns pesquisadores, alguns cientistas vão para lá para mostrar um pouco da pesquisa que eles vêm desenvolvendo e que ainda não foi publicada, e até dos dados
que eles já obtiveram, ou que foram recentemente publicados, ou que eles ainda estão trabalhando naquelas ideias. E acaba sendo também uma forma da gente divulgar o conhecimento científico. Além disso, a gente vai ter os famosos textos científicos, né? Que é o que a gente vai começar a ver bastante a partir desse momento. Então, eles podem ser também textos nacionais ou internacionais, assim como os congressos que a gente falou, os eventos, as reuniões também, elas podem ser locais, nacionais e internacionais. Mas a gente vai ter três grandes categorias, que são os trabalhos de conclusão de curso, nos quais a gente tem as monografias ou o trabalho de conclusão de curso mesmo, artigos. Hoje em dia a gente tem muito trabalho de conclusão de curso que é em formato de artigo científico. Até na faculdade de biologia a gente vai ver que existe essa possibilidade. As dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? Então são só os nomes para os trabalhos de conclusão de mestrado e doutorado, então dissertação para mestrado e tese doutorado. Os livros, que você pode publicar capítulos de livros ou participar de uma edição, né, ser editor ou publicar um livro completo. Mas nos livros, a gente sempre, até nos livros textos que a gente utiliza nas nossas aulas, né, vocês vão perceber que muitas vezes o conhecimento que está ali é um conhecimento amplamente já bem consolidado, mas não necessariamente ele é atualizadíssimo, 100% atualizado. Até porque a publicação de um livro, ela leva muito tempo, muitos anos, e quando o livro sai finalmente publicado, muitas informações novas já saíram ali, especialmente na atual conjuntura de internet e computadores e afins, em que a quantidade de conhecimento produzida é absurdamente grande. Todos os dias saem milhões de artigos científicos. E o outro tipo de texto científico muito importante são os artigos, que a gente também, vocês vão ver bastante isso ao longo desse curso e ao longo do curso de graduação de vocês também. Tem também os artigos nacionais e internacionais. Quando eu falar um pouco sobre os periódicos científicos, aí a gente volta a discutir mais o que a gente considera um periódico internacional. Mas existem diversas categorias de artigos, eu trouxe algumas aqui para falar para vocês. Os artigos originais, que geralmente publicam trabalhos em primeira mão, trabalhos originais, uma pesquisa que eu desenvolvi, por exemplo, e eu vou lá e publico aqueles resultados e as minhas conclusões. Os artigos de opinião, que geralmente são feitos por especialistas de uma área, então alguém que já estudou por bastante tempo um certo tema e a revista convida, na maioria das vezes é por convite, para aquela pessoa ou para aquelas pessoas falarem sobre um determinado tema, sobre uma determinada linha de pesquisa, sobre uma pergunta que ele já respondeu ou pesquisou bastante acerca daquela pergunta de pesquisa. Existem então os editoriais ou cartas, geralmente são os primeiros artigos de uma revista, de uma revista científica, né? Então eles abordam diversos temas mais atuais, eles são mais curtos, são mais objetivos. Existem os artigos de revisão, então tem vários subtipos de artigo de revisão. Então muitas vezes a gente crê que artigo de revisão não traz novas conclusões, mas ele sempre tem, todo artigo tem que trazer novas conclusões. Então, durante a revisão bibliográfica, o que você faz? Você pesquisa uma grande quantidade de trabalhos, analisa aqueles resultados e obtém novas conclusões a partir daqueles resultados, diversos resultados de outros autores. Existem os estudos de caso, que eles são mais comuns para a área médica, então geralmente relatos de caso, de uma doença em específica, ou de um caso muito específico de um bicho que ele encontrou comendo outro, vamos supor, né? Falando mais de predação, ou de um comportamento. Acho que eu já comentei um pouco também sobre esse que a gente chama também de nota de pesquisa, muitas vezes para biologia, né? Que é o último tipo. Então, o estudo de caso geralmente é para a área médica, então é um caso em específico que difícil de acontecer, de uma doença que nunca tinha sido relatada antes em humanos, e aí de repente eles encontraram. E as notas de pesquisa são informações
conhecimentos rápidos, ou seja, pequenos, que você obteve com uma pesquisa rápida, uma observação de campo, que você vai lá e publica rapidamente, porque aquilo é muito importante e interessante para a tua área de conhecimento. E existem também outros tipos de textos que agora eu coloquei como textos acadêmicos científicos, que a gente vai conhecer alguns deles também. Então, não vamos aprofundar detalhadamente em cada um deles, porque cada um tem o seu formato, tem a sua função, mas vamos tentar mostrar, vou tentar mostrar na próxima aula um pouco mais sobre a estrutura desses textos e a função deles. Agora é só para a gente conhecer os tipos mesmo. Então tem o fichamento, resenha, memorial, que o pessoal da licenciatura vai fazer futuramente em outras disciplinas. O projeto de pesquisa, que vocês vão desenvolver diversos projetos de pesquisa em comunidades, populações, homem e meio ambiente e vários outros módulos do curso. Os projetos de pesquisa também, ou planos de trabalho de pesquisa também são feitos para as bolsas de iniciação científica. Os relatórios, então tem relatório de aula prática, relatórios de pesquisa, então tem diversos. O pôster científico, que vamos falar na próxima aula, o resumo e o resumo expandido, que geralmente são tipos de textos e que são utilizados, né, nos eventos científicos. Né? A gente vai ter os resumos e resumo expandido principalmente, e que vão ser apresentados muitas vezes em formato de pôster. E aí a gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso na próxima aula. E agora a gente chega no quais são as características da linguagem científica. Bom, então, eu coloquei 6 características principais. Ela deve ser explicativa, ou seja, ela tem que informar diretamente para aquele leitor ou para o leitor o que ele precisa conhecer. Ele deve entender para que aquele resultado, que aquele trabalho foi realizado. O texto científico também precisa de precisão e clareza. Então, a precisão e a clareza, elas são as bases para a expressão exata daquilo que foi pensado. Então, o uso de períodos curtos, né, frases bem curtas, mas nem tanto, sempre é bom a gente lembrar, porque às vezes a gente exagera nesses períodos curtos. E orações coordenadas, geralmente deve-se utilizar a voz ativa, porque isso facilita a apresentação do tema. Então, a gente sempre confunde bastante, porque a gente estava muito acostumado há muito tempo a usar a forma indireta ou impessoal, mas a voz ativa ela é muito mais direta naquilo que você quer explicar. Ela torna também o teu período mais curto e mais claro, mais fácil de entender. Então, não tenho tanto medo de usar a voz ativa nos textos científicos de uma forma geral. Então, no passado, que a gente tinha muito esse problema. Hoje em dia, a linguagem científica ela mudou bastante. Então, façam depois o exercício de pegar a mesma frase, escrever na voz ativa e escrever na voz passiva. E contem quantos caracteres vão ter ali. Vocês vão ver que na voz passiva vão ter muito mais caracteres. Agora, também é bom a gente lembrar que não é nunca vou usar a voz passiva no meu texto. Tá? Então, a gente pode sim utilizar a voz passiva ao longo do nosso texto. Ela geralmente ela é indicada de ser utilizada quando você quer explicar alguma coisa. Você vem com uma frase e depois quer explicar mais ainda aquela frase. Aí você usa a voz passiva para não deixar o texto tão repetitivo. Então, acaba tornando mais uma estratégia de comunicação. A linguagem científica deve ser simples e objetiva. Então, não é pelo fato de ser científica que ela deve ser de difícil entendimento, prolixa ou cheia de jargões, como muitas vezes a gente está acostumado. A gente deve evitar rodeios e rodeios, né, e ser bem mais preciso nas palavras. Já foi-se o tempo em que a linguagem científica ela era um pouco mais rebuscada, né? Então a gente não precisa mais hoje em dia disso. Quanto mais simples, direto e objetivo, de mais fácil entendimento vai ser também o seu texto. Ele deve ser imparcial.
O que é isso? O autor ele deve mostrar o conhecimento em todos os aspectos de uma questão, evitando preconceitos e ideias pré-concebidas. Ele deve ser modesto também, o autor, né? E valorizar os trabalhos já apresentados na literatura, sem subestimá-los ou sem superestimá-los. E muito menos deve superestimar os seus resultados, que às vezes pode acontecer também, a gente tem um pouco esse viés em alguns casos. Deve ter coesão e coerência, ou seja, uma boa articulação entre as diversas partes do texto. Uma organização tópica, né, em diversos tópicos ajuda bastante. A coerência, ela vai dizer respeito à lógica e à consistência, aquela progressão ordenada das ideias, de modo a facilitar a interpretação do texto. Então, a sua explicação, ela deve se apoiar nos dados, ou seja, nas suas evidências, e não em opiniões que não possam ser confirmadas. E, por último, nós temos a característica de formalidade. Então, a gente deve usar as normas cultas gramaticais, evitar gírias e jargões de laboratório, principalmente, que muitas vezes a gente acaba esquecendo e cometendo essa gafe. Então, essas são as 6 principais características dessa linguagem científica. E por último, vamos com o que eu chamo do formato dos textos. O mais conhecido é o formato que a gente chama INRD. Então, um formato que você vai apresentar primeiro a introdução, ou seja, qual foi o problema que você estudou ao longo do seu trabalho. Material e métodos, como você estudou. Posteriormente, os resultados, ou seja, quais foram as evidências que vão suportar as suas conclusões. E as suas conclusões vão ser apresentadas na discussão. Então, na discussão, você tenta mostrar qual é o significado desse trabalho. Mas, claro, esse é o formato mais tradicional, mais conhecido. E existem outros diversos formatos de textos científicos que a gente vai tentar discutir ao longo do nosso curso também. Então, tem, às vezes, algumas revistas, elas pedem, né? Isso vai variar de revista para revista, de programa de graduação, né? Curso de graduação para curso de graduação, às vezes pela área do conhecimento. Então, às vezes você vai ter trabalhos que o material e métodos vem por último, né? Então, vão ter algumas variações aqui também, a gente vai tentar mostrar ao longo das nossas aulas. Trouxe aqui só para que vocês tenham uma ideia como é apresentado um trabalho lá do nosso laboratório, um trabalho do Yuri. Então, aqui a gente tem o título do trabalho, depois vem, então, um resumo bem curto, a introdução, material e métodos, os resultados, ou seja, as evidências daquilo que a gente encontrou, e, por último, a discussão. Então, notem que a gente sempre usa, sempre que possível, a gente vai usar tópicos para subdividir esse trabalho, né? Então, o material e métodos tinham diversos tópicos, aqui só coloquei 2. A discussão também tem diversos tópicos, né? Então, isso vai mudar e vai variar também de revista para revista, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona e como ele é apresentado. Finalizando, a gente inicia agora o nosso momento de recapitulação. Então, por que publicamos e divulgamos os dados, né? Então, por que a gente tem que publicar e divulgar os dados da nossa pesquisa? A gente viu que nós temos que divulgar, sim, os nossos dados, né? Eles vão dar, muitas vezes, insights para outros cientistas, vão contribuir com a construção de conhecimento, e quando você publica os seus resultados, você divulga suas ideias, né? Na verdade, quando você publica as suas conclusões, né? Os resultados vão ser só a base empírica daquilo. Mas você divulga as suas ideias. E só quando você divulga as suas ideias é que você dá a oportunidade que elas sejam discutidas na grande rede de conhecimentos, que é a ciência. Então, no final, a gente acabou discutindo também. Eu falei um pouco sobre o que é divulgação científica e o que é a publicação científica. Então, nesse momento, eu acabei esquecendo de discutir com vocês sobre o que é a redação científica propriamente dita. Então, ela vai ser um tipo especializado de escrita
que vai seguir os preceitos da lógica, da coesão e da imparcialidade. Então, essas são as características principais dos textos e da linguagem científica utilizado nesse tipo de redação específica. Como divulgamos, então, os nossos conhecimentos científicos? Então, existem vários tipos de textos e a gente conversou sobre alguns, que são os mais comuns, e eu comentei que podem existir diversos outros, que são mais utilizados na nossa área, a área de ciências biológicas. Então, a gente viu o resumo expandido, falamos sobre artigos, dissertações, teses, livros, capítulos de livros. Então, comentamos bem por alto um pouco sobre algumas diferenças e particularidades de cada um deles. E, finalizando agora, nesses últimos slides, nós vimos um pouco sobre o formato do texto científico do tipo IMRD. Introdução, material e métodos, resultados e discussão. Mas é importante a gente ressaltar que existem algumas exceções, e isso acaba variando, especialmente na atualidade, e a gente vai discutir um pouco sobre isso quando a gente for falar dos periódicos científicos, que tudo isso vem mudando constantemente, e isso faz com que esses textos e essa própria linguagem científica também mude ao passar dos anos e ao passar do tempo. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula. Um abração.